Bom, agora eu vou fazer a apresentação do Antônio Assis. Ele vai falar, na verdade, fazendo uma pequena biografia do Souza Lara, e depois eu vou ler alguns trechos, conclusões do Souza Lara, que não pôde vir em função de saúde dos pais dele. Mas, enfim, vamos tentar reproduzir e trazer aquilo que o Souza Lara gostaria de falar. Muito boa tarde. Muito obrigado ao Marcelo, muito obrigado a toda a equipe da ASBRAP, que nos recebeu muito bem em São Paulo, e muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. O professor António de Souza Lara, que hoje não pode estar aqui, com grande pena dele e nossa, tem um currículo académico invejável e um currículo como homem público largo e muito meritório. Ele é professor catedrático da Universidade de Lisboa, é presidente do Conselho Científico do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é membro do Senado da Universidade, é membro da Academia Portuguesa de História, é presidente da Academia de Letras e Artes, é membro da Academia Matricense de Genealogia, enfim, e depois o currículo académico continua. Foi ex-membro do governo, um governo do PSD, foi embaixador da Ordem de Malta junto de Cabo Verde, é cavaleiro de honra e de devoção da Ordem de Malta, é cavaleiro Grande Cruz da Ordem do Santo Sepulcro, é cavaleiro da Ordem de Constantiniana de São Jorge. Faço notar que ele não tem cavalo, tem um pónei que comprou há um mês, parece-me, mas nunca teve cavalos, mas é cavaleiro de uma série de ordens. E tem uma série de condecorações que ele divide por 3 categorias. As de menor importância, que estão numa casa de campo que é pouco frequentada. As de importância intermédia, que estão guardadas em qualquer outro sítio, e depois as boas. E nas boas destaco, é comendador de Isabel a Católica, o que lhe traz a prerrogativa de ser tratado por excelência em Espanha. Tem a Polónia Restituta, que é raríssima, enfim, e tem muito mais outras. Não tem condecorações brasileiras, uma de grande importância que não sei exatamente qual é, do Rio Branco. Não tem condecorações portuguesas. Foi proposto várias vezes, mas os presidentes da República entendem que ele é uma pessoa non grata pelo seu posicionamento político, enfim, e nunca recebeu uma condecoração portuguesa. Para além disto, é uma pessoa amiga, é divertida, as aulas dele não são aulas normais, são sessões de teatro. O anfiteatro fica cheio de pessoas que não são alunos dele, mas que vão lá só para ouvir. Enfim, e é uma pessoa que tenho a certeza que animaria muito esta visão. O tema que vai ser depois publicado na revista da ASBRAP, no site da ASBRAP, não tem investigação, é uma recensão de várias obras, digamos assim. Ele pega no exemplo de famílias importantes ao serviço dos reis de Castela, eram o que hoje chamaríamos ministros das finanças, eram tesoureiros, eram membros do Conselho de Estado e eram judeus. E, portanto, estavam bem informados e sabiam que a Inquisição... sabiam que a Inquisição iria ser estabelecida, o édito de expulsão iria ser feito e, portanto, o que é que fizeram? Converteram-se antes ao catolicismo e foram grandes de Espanha, têm várias casas ducais, têm vários marquesados e foram famílias sempre protegidas e que entraram completamente, não na nobreza espanhola, mas na grande nobreza espanhola. Têm honras de sobrinho da Casa Real e são claramente
são claramente judeus. Ele depois conclui, não sei se eu continuar. As conclusões que ele retira disto são conclusões de uma cabeça brilhante, como poderão ver, e tudo isto vai ficar no site da ASBRAP brevemente. Bom, apenas comentando que o Antônio Assis, acho que não falou o principal. O Souza Lara é um homem boníssimo, amigo de todos os pesquisadores, adora brasileiros, e ele nos recebe sempre, e brasileiras também, e ele nos recebe sempre bem em Portugal e sempre dá dicas, dá informações de como realizar pesquisas, especialmente na Torre do Tombo, onde ele praticamente ele está lá todos os dias. Então, como o Antônio Assis disse, o material, a apresentação dele vai ficar tão logo quanto possível no site da ASBRAP, juntamente com as informações dos outros palestrantes. Agora nós vamos, sim, à palestra do Antônio Assis, que propositalmente ficou ao final, em função de uma série de questões que as pessoas perguntam, afinal, como obter a cidadania portuguesa, o que a legislação diz, o que é preciso fazer e como se faz isso. Então, Antônio de Assis é advogado, genealogista, e tem a sorte de ser casado com uma genealogista também, o que o poupa de problemas enormes na casa dele. Então, a mulher, quando ele não está em casa, ela sabe onde ele está, porque ela está junto, fazendo pesquisas. Isso é maravilhoso. Então, Antônio Assis, eu deixo a palavra com você. Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve e conciso nisto, e acho que isto não é uma palestra, é mais uma conversa, e a função da conversa é esclarecer todas as dúvidas que houver e que me queiram colocar sobre questões próprias da aquisição da nacionalidade portuguesa por parte de descendentes de sefarditas. Eu começo a fazer uma introdução que é esta. Nós vivemos numa época de pedido de desculpas que a mim me aborrece particularmente. O Papa pede desculpa por coisas que não foi ele que cometeu, pediu desculpa pelas perseguições que se fizeram. Os países, o Mayor de Londres, por exemplo, pediu desculpa por Londres ter sido uma sociedade esclavagista, e recebeu de resposta. Um grupo da Papua Nova Guiné mascarou-se e pediu desculpa ao Mayor de Londres por terem comido 2 missionários londrinos em 1847. Enfim, isto é uma loucura. E nesta senda há quem interprete esta lei como um pedido de desculpa de Portugal por uma coisa que se fez há 500 anos atrás. Eu não interpreto isto desta forma. Primeiro, eu peço que não se choquem, e que eu próprio sou judeu, tive antepassados meus, sou judeu, não sou católico, apostólico, e devo obediência a Roma, mas enfim, tenho antepassados judeus que tiveram presos. Portanto, se fosse brasileiro, podia, com a minha árvore genealógica, tornar-me português. Mas eu acho que a Inquisição foi boa na sua época, por vários motivos. Na sua época e depois. Depois, desde logo, se não houvesse Inquisição, não tínhamos este maná de informação genealógico que ela nos deixou, quer nos processos de habilitação de familiares, quer nos processos, crimes dos vários tribunais. Mas depois, porque na época da Inquisição, eu não tenho presente nas Inquisições portuguesas quantos mortos de facto é que foram, mas o número não é assustador. Na mesma altura, nós temos, nos países em que não há Inquisição, temos umas guerras fraticidas em toda a Europa, guerras da Reforma e da Contra-Reforma. Basta recordar que na noite de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu, matou claramente, numa só noite, 24 de agosto,
matou claramente o dobro, o triplo, o quádruplo das pessoas que morreram em 4 séculos de Inquisição. Portanto, a Inquisição é um fenómeno que tem que ser visto à luz da época e não à luz dos sentimentos atuais. Posto isto, temos que, de facto, Portugal promulgou uma lei que permite a aquisição da nacionalidade por parte de quem provar ser descendente de sefarditas. Eu fiquei espantado com a comunicação do Sr. Professor Dr. Marcos António a propósito da lei espanhola, que eu sabia que era mais restritiva. A nossa lei não é restritiva, é uma lei equilibrada, muito embora seja muito mal feita e tenha tonterias, idiotices, até faltas gramaticais gravíssimas, mas isto tudo resulta das pessoas não... Quem fez a lei, e eu tive algumas reuniões antes da lei ser elaborada, acompanhei o processo todo, as pessoas não têm a noção, isto é uma lei essencialmente genealógica, e ninguém consultou quem devia ter consultado em genealogia, em vez da descendência, dizer quem tem descendência são os meus filhos. Tem que se provar é a ascendência, e não a descendência. Bem, a lei tem uma introdução, é uma lei curta, tem uma introdução em que explica o movimento da diáspora, diz os sítios mais conhecidos da diáspora, não diz todos. Eu recordo, por exemplo, que um dos bobos da corte mais famosos de todo o mundo era da corte dos Vasas, na Suécia, e era judeu, era cristão novo português. Em nenhum sítio ninguém sabia, a não ser por um recente artigo do Centro de Estudos Benevitos, que havia este cristão novo a divertir a corte sueca. Era um anão, parece-me. Bem, começa por esta introdução, diz para que países é que foram os destinos da diáspora, e depois elenca, já se falou disto aqui, e é um disparate pegado, elenca uma série de apelidos, dizendo, por exemplo, que na Holanda e no Reino Unido, para onde foram fugidos cristãos novos, há os apelidos Abrantes, Aguilar, uma lista. Na América Latina, os apelidos é Avelar, Bravo, isto é uma tonteria total e absoluta. No entanto, esta parte introdutória está esgotada, e o que é que a lei em si diz? Há uma forma que é a única forma, digamos que sólida, de provar a ascendência portuguesa sefardita, que é fazer-se a genealogia do ponto A, que é o requerente, até ao seu antepassado português preso pelo Santo Ofício, ou descendente, ou sobrinho, porque a lei também fala em linhas colaterais. Portanto, se eu tiver um tio preso pelo Santo Ofício, e se conseguir chegar a esse tio avoengo, isto também me dá. Esta prova genealógica enfim, é segura. Uma pessoa vai tim, por aí fora, com prova documental sempre, e portanto é irrecusável. É irrecusável. Com certidões de batismo, de casamentos e de mortes, faz genealogia, até um processo de Inquisição. No entanto, muitas vezes não é possível fazer-se a genealogia, e não é possível fazer-se por várias razões. Uma delas é não haver documentos. Eu estou-me a recordar que um dos principais centros da diáspora foi, de facto, o Império Otomano, e do Império Otomano, como a Sra. Doutora Teresa Santos aqui referiu, houve muita migração para o Brasil. Não é à toa que aqui na sociedade de São Paulo uma das comunidades mais importantes é a comunidade líbia-síria, não é? Sírio-libanesa, Império Otomano, aí as coisas apareceram. Em Esmirna é um centro importantíssimo da diáspora, mas teve um terremoto imenso e 2 incêndios, onde se perdeu, por exemplo, a chave do Sam Levi. Há coisas que são impossíveis de fazer.
Quando é impossível fazer, o que é preciso demonstrar é que se tem alguma tradição de que se tem uma ascendência sefardita portuguesa. Como é que isto se faz? Isto faz por várias provas circunstanciais que a Sra. Doutora Teresa Santos aqui enunciou, nomeadamente a tradição e memória familiar, que vale o que vale, o falar-se ladino, enfim, toda a gente saberá, é uma mescla. Há hoje uma revista em Israel que usa o ladino. E se nós pusermos uma frase, retirarmos uma frase desta revista, percebemos que não é português, mas também não é castelhano. De facto, é uma mescla de várias línguas e que se foi adaptando caso a caso. Mas esta tradição mantém-se em algumas famílias. Eu conheço algumas, nesta sala está presente uma pessoa nestas circunstâncias, fala ladino, tem tradição de ser sefardita portuguesa, mas, enfim, por acaso a ascendência é brasileira, mas veio do Império Otomano e não há documentação. Como é que se faz esta prova? Faz reunindo tudo, faz provando que fala ladino, faz provando que há memória familiar, que há uma afetividade efetiva com a antiga comunidade sefardita de onde são originários. E depois temos um problema, que é um problema que se coloca muitas vezes aqui, e que é, mas são espanhóis ou são portugueses? É que nós só aceitamos reconhecer a nacionalidade a quem foi português. Ora bem, esta questão é uma falsa questão. E é uma falsa questão por este motivo. Nós temos um pai e uma mãe, temos 4 avós, temos 8 bisavós, e a progressão em genealogia ascendente é uma progressão geométrica à potência de 2. O que quer dizer que se o meu antepassado emigrou para Esmirna, por exemplo, no início das perseguições, eu, fazendo 3 gerações por século, eu tenho entre mim e o meu antepassado que fugiu de Portugal ou de Espanha, tenho 65 mil, à volta de 65 mil antepassados. Ora, bem se vê que é impossível, quer dizer, não ser espanhol e português ao mesmo tempo. Nesta altura, o conceito de nação é um conceito do século XIX. Nesta altura não havia conceito de nação. Portugueses e espanhóis misturavam-se. Havia um comércio transfronteiriço, um comércio não só de bens, mas um comércio e relações transfronteiriças evidentes. A expulsão dos espanhóis judeus de Espanha em 1492, dizem alguns historiadores que foram 120 mil que vieram para Portugal e que nós recebemos. Mas logo a seguir saíram portugueses, especialmente no período filipino, que é o período que medeia entre 1580 e 1640, houve uma migração de cristãos novos portugueses para a Espanha. E de tal forma que grande parte dos processos existentes ou que se conhecem em determinadas épocas em Espanha, nas várias inquisições, e que houve muitas, são contra portugueses. Contra portugueses, quer dizer, melhor, são portugueses que já vivem lá há 2, 3, 4 gerações. A comunidade espanhola, chamemos-lhe assim, do Peru, da América Latina, ao fim e ao cabo, eu diria que metade dela é portuguesa, com o nome à espanhola. Os mesas, por exemplo, que eram riquíssimos e patrocinadores da sinagoga de Amsterdão e que viviam do comércio transatlântico, especialmente com o Peru, têm um nome, João Rodrigues de Mesas. Mas o homem é de Estremoz. Estremoz é Portugal. Portanto, estão a ver que isto é uma falsa questão. Chegada a Esmirna, provada a tradição, provada a afetividade, havendo memória familiar, eu julgo que é fácil provar-se que a pessoa necessariamente tem que ser portuguesa
e espanhola também. É um caso muito concreto que fiz para um israelita que tinha um apelido espanhol, mais espanhol do que português, e o processo passou. Porque, de facto, o apelido era Carmona. Ora bem, Carmona é uma terra em Espanha, é um apelido de origem toponímica, muito embora nós tivéssemos cá Carmonas, nomeadamente um dos nossos presidentes da República. E o processo passou, o processo foi aprovado. Ele pensava que era mais espanhol, mas não sabe. Eu, por acaso, fiquei no fim do processo convencido que ele era português. Porque também há algumas diferenças entre portugueses e espanhóis. Os portugueses eram muito mais elegantes, eram muito mais sociais. Rousseau escreve que os portugueses, a nação portuguesa de Amsterdão veste como grandes senhores. Eram homens de sociedade. Em Esmirna, os espanhóis eram trabalhadores rurais e mecânicos. E nós, portugueses, não nós, mas eu sou metade espanhol, notem bem que não estou a dizer mal de espanhóis. Os portugueses tinham ocupações, especialmente na indústria e na produção de tecidos e no comércio, portanto, eram um patamar acima, eram de uma riqueza. Mas, enfim, são casos específicos e o que eu queria que ficasse, o que resultasse disto é que a prova genealógica é a melhor. Não havendo possibilidades, é não desanimar e reunir todos os elementos que sirvam para um relatório circunstancial que permita à comunidade israelita de Lisboa tomar uma decisão e depois dela ao Ministro da Justiça de Portugal de assinar por baixo. Neste sentido, e um bocadinho, não foi para ajudar este processo, mas nasceu mais ou menos com este processo da Lei da Nacionalidade, criou-se no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa um grupo de trabalho, um centro de estudos chamado Laboratório de Estudos Judaicos, LES. É presidido pelo Sr. Professor António de Sousa Lara, co-presidido pela Sra. Doutora Marina Pignatelli, que é a sua orientadora de tese, não é? E que tem membros ilustres, do Sr. Dr. Guilherme Maia de Loureiro, um académico brilhante, que é o Nuno Gonçalo Borrego, enfim, e este seu pobre pajem que não chega aos calcanhares dos meus colegas. Este laboratório tem por objetivo máximo organizar uma equipa que rastreie de forma definitiva e de forma documental todas as comunidades judaicas portuguesas através da leitura de todos os processos das 3 Inquisições. É uma obra ciclópica, mas, enfim, as coisas pequenas, o homem pequenas faz. As coisas grandes, e com a ajuda de Deus Nosso Senhor, são mais difíceis, mas dá muito mais gozo. E eu julgo que vamos conseguir este objetivo. Não num ano, não em 2, mas é uma coisa que é alcançável. Rastrear todos os cristãos novos presos em Portugal e perceber as relações que tinham, quer com o estrangeiro da diáspora, quer entre eles em Portugal. Se esta base de dados estivesse feita, era facílimo fazer-se estes processos de aquisição de nacionalidade, por exemplo. E eu peço desculpa, eu não sou xenófono, mas temos um ilustre brasileiro no LES, o único estrangeiro que pertence por direito próprio ao LES. Nós sentimos-nos muito honrados que ele tivesse aceito o convite, que é este nosso amigo e anfitrião, Marcelo Meira Amaral Bucaciovas. No LES, organizamos processos, a pessoa não sabe como é que faz o pedido da nacionalidade. Nós organizamos esses processos, quer em termos de genealogia, quer em termos de um parecer circunstancial. A pessoa vem daqui, fala ladino, tem estas características,
Enfim, e fazemos um parecer que depois é autorizado, ou melhor, é reforçado como opinião formal do professor António de Sousa Lara, que é perito nestas matérias, que emite um documento da Universidade, um documento com selo branco da Universidade, que dá uma garantia acrescida ao parecer que nós fazemos, na medida em que está chancelado por um académico de renome, membro do Conselho Científico, presidente do Conselho Científico da Universidade e da Universidade Pública, não é de uma universidade privada, sem desmérito para as universidades privadas. Eu próprio estou na Universidade Católica, que era semipública. Este parecer, com o reforço do institucional, é importante, quer para a CIL, para que a CIL decida em melhor consciência. A CIL não tem que saber paleografia, não tem que saber ler documentos com letras emaranhadas. Não. Havendo este parecer, é mais fácil a CIL decidir por um certificado positivo. Aliás, nunca a CIL não recusou nada, não é verdade? A nós, pois, o processo depois, a CIL emite o certificado e o processo vai para o registro civil. E lá é burocrático, há uma burocracia que se tem que acompanhar e no fim do processo a pessoa fica ou não portuguesa. Eu julgo que neste momento a lei começou, a lei foi promulgada pelo Presidente da República em 27 de fevereiro deste ano. Portanto, há pouca experiência disto. Neste momento, há 3 pessoas que já conseguiram o passaporte português, o que em Espanha tem 2 anos e não há uma única pessoa. Em Portugal, março, abril, maio, junho, foi em julho ou foi em agosto? As pessoas que foram aceites, foi outubro? Então, mas meia dúzia de meses chegaram para que o Estado português decidisse, sim, um é brasileiro, 2 são do Panamá. Sim, estas pessoas são portuguesas em virtude de terem provado que são de ascendência sefardita. E o Marcelo está aqui a pôr uns papelinhos a dizer que faltam 5 minutos. Eu não sei como é que... eu vou já acabar, aliás, porque acho que o maior interesse desta conversa é responder às dúvidas que me quiserem colocar. E são dúvidas que eu nunca podia imaginar, as dúvidas que me têm colocado são coisas que eu nunca pensei. E, portanto, é sempre bom ouvirmos as dúvidas que há. Eu só queria deixar aqui uma nota final, que é esta. Tal como o Marcelo dizia, os apelidos, não sabe onde é que nasceu a ideia de que os apelidos, que há apelidos conotados com sefarditas portugueses. Eu também não sei de onde é que isso nasceu e é uma parvoíce, é uma idiotice. É também uma idiotice dizer-se que toda a gente em Portugal tem ascendência sefardita. Não é assim. Eu faço genealogia há 30 e tal anos e é mais fácil encontrar um fidalgo do que encontrar um judeu. Acreditem nisto. Portanto, o senso português, o ter-se um apelido português, um apelido que vem naquelas listas, que esqueçam as listas, aquilo é lixo, é lixo e é parvo. Não é fácil encontrar-se um judeu, quer dizer, eu diria, não sei qual é a percentagem, mas esta ideia que há de que todos nós, portugueses, enfim, por consequência brasileiros, somos descendentes de um judeu, não é verdadeira. No Brasil, de facto, houve vários, já foram aqui apresentados números que nos surpreenderam a nós, especialmente ao Dr. Guilherme Loureiro. Houve imigrações dentro de Portugal, houve para o Brasil porque a Inquisição estava mais longe, houve para as ilhas, portanto eu acredito que
aqui no Brasil, de quem é... Eu sei que aqui em São Paulo são os 400, não é? Ou 500, quem está cá há 500 anos. Quem está no Brasil há tanto tempo pode não ter... pode ter a sorte de encontrar um antepassado judeu, mas também pode não encontrar por esta via. De facto, a Inquisição no Brasil era mais tolerante e, por conseguinte, a malha era mais larga. O que quer dizer também que havia maior permissividade para que as pessoas... ou havia menos estigma em relação aos cristãos novos. No entanto, é o reverso da medalha. A sociedade branca do Brasil também se cruza toda uma com a outra e, portanto, basta meia dúzia de judeus, e julgo que é a sua tese, não é? Meia dúzia de judeus nos primeiros que vieram para cá, e eu lembro-me, por exemplo, Fernão de Noronha era judeu, era cristão novo, o Lemos da Gama, que veio como o Gaspar de Lemos, que veio em 1500, não, ele veio em 1500. Portanto, já estávamos a aborrecer os cristãos novos. Veio e era cristão novo, veio com o Cabral, e, portanto, basta apanharmos um para depois todas as famílias descenderem deste grupo inicial. Eu sei que isto deve incomodar os 400, mas, enfim, se é uma verdade histórica, 500, aliás, já passou mais um século, se é uma verdade histórica, acho muito bem que seja resposta, e agora com este entusiasmo, que é um passaporte português com acesso à Europa dita civilizada. Enfim, e tenho dito, fico à vossa disposição para as dúvidas que entenderem colocar. Uma nota só, eu não sei se fui perceptível, eu estou sempre com imenso medo, porque o Marcelo diz que não percebe que eu falo com sotaque. Eu não falo com sotaque, eu falo com pronúncia, que é uma coisa diferente. Mas tentei ser perceptível. Fico à vossa disposição para as perguntas que entenderem por bem colocar-me. Bom, a questão eu penso que agora o melhor seria deixar uma rodada de perguntas para os portugueses, mas antes eu queria fazer uma brincadeira. Pela amizade que nós temos por vocês de Portugal, eu acho que nós poderíamos também conceder a cidadania brasileira para todos os portugueses simpáticos como vocês são. E seria uma reciprocidade. Bom, então vamos às perguntas. Eu tenho uma, se me permitem abrir esse bloco de perguntas, que é assim: quando se faz uma provança de que a pessoa tem antepassados cristãos novos, é preciso transcrever literalmente o documento? Quer dizer, pode ser preciso registrar esse documento, ou pode fazer uma transcrição paleográfica com cópia dizendo a fonte dela? Bem, não há, a SIL, tanto quanto sei, não existe transcrição paleográfica dos documentos, pelo menos quando os processos são feitos por nós. Portanto, se nós identificamos um determinado documento, como o batismo da pessoa X, ou o processo de santo ofício da pessoa Y, apresentamos a cópia, que pode ser retirada da internet, dizemos o que é, pomos uma referência que seja facilmente utilizável por quem está a verificar os documentos, e como também, provavelmente em virtude de sermos académicos, a SIL reconhece essa referência e pronto, fica tudo muito bem explicado, não é? Não há grande necessidade de se conseguir ler, da SIL conseguir ler o documento. Isto parte um bocadinho da relação de proximidade que há entre o LES e a SIL, não é? Portanto, o professor Sousa Lara participou das reuniões de preparação da lei, é uma pessoa muito próxima dos membros da direção da SIL e dos elementos do governo que trabalharam nessa lei, e é uma pessoa
com uma reputação intocável e, portanto, é por isso que o nosso trabalho é tão acreditado junto das instituições. Então, abrimos as perguntas. Tem alguém ali? Depois que a comunidade judaica, se a comunidade judaica de Lisboa, CIL, declara e reconhece o requerente ou a família como descendente de uma geração de origem portuguesa, essa documentação é encaminhada a um órgão público do governo português, que eu não sei qual é o nome, e esse órgão acompanha o voto da CIL, ou eles podem, apesar da CIL manifestar um parecer a favor, eles podem negar? Sim, o Estado está sempre no direito de revogar a concessão da nacionalidade. O nosso certificado atesta só a descendência sefardita, mas é claro que nós não podemos ser equiparados ao Estado e conceder, quer dizer, a nacionalidade ou não é? Isso é sempre da responsabilidade do Governo. O que acontece quando o certificado, quando há um parecer aprovado, positivo, nós emitimos um certificado, no próprio certificado diz que os meios de prova encontram-se arquivados na nossa comunidade e o Estado está em qualquer altura, quer dizer, pode recorrer e pode ver essas provas. Não aconteceu até agora, mas não me admiro que aconteça mais à frente, não é? Temos ainda poucos meses, eu acho que ainda estamos todos a aprender um bocadinho a trabalhar nisso e mesmo do Governo têm surgido questões, porque depois a questão dos nomes, por exemplo, eu acho que a maior parte dos requerentes, por exemplo, que vêm de Israel, tem divergências de nomes, por exemplo, do certificado de nascimento para o registro civil e depois o nome dos pais também não conhecido. Isto porque quer dizer, o nome é muito plástico e precisamente em populações que foram constantemente perseguidas, dispersas e que tentaram sempre integrar-se em comunidades, também houve uma certa adaptação do nome. Então, por isso é que é tão difícil. As pessoas queriam, à força, ter uma lista de nomes sagrada, mas é impossível, porque as pessoas... o nome é mesmo plástico. O nome é mesmo uma questão... é muito plástico. As pessoas adotam, mudam a grafia, mudam mesmo... Quer dizer, sonoricamente é muito diferente, muitas vezes. Mas sim, o Estado está sempre no direito de não despachar positivamente esse processo. O que nós fazemos quando analisamos e achamos que não estamos em condições de aprovar esse certificado é contactar a pessoa, não é? E dizer o porquê que não foi reprovado, mas está sempre em aberto, não é? O processo está sempre em aberto, portanto, se a pessoa for capaz de aprofundar as pesquisas, se for capaz de recorrer a um genealogista com tempo, de facto isso existe tempo de pesquisa, não é? Ainda alguém estava a dizer ao almoço que descobriu um antecedente, quer dizer, demorou 2 anos, só que as pessoas partem do princípio que é um processo mais fácil, até se darem conta do que é que implica um estudo genealógico. E eu respondi a essa pergunta. Mas sim, o Estado, nós deixamos sempre em aberto, mesmo que seja reprovado numa primeira análise, tentamos sempre, e eu faço muito esse trabalho, tentamos sempre fazer uma pré-análise, ou seja, o requerente digitaliza a documentação que tem e de certa forma eu tento, mesmo não sendo genealogista, com a experiência que tenho da observação dos casos, eu não faço parte da comissão, não sou eu que decido, mas já consigo perceber se a pessoa...
porque às vezes as pessoas nem sabem, não sabem bem como é que vão fazer prova. E escreverem num papel, dizer que são descendentes dos judeus farditas, por isto, por aquilo e por aquele outro, não é suficiente para nós, não é? Quer dizer, é muito complexo, é muito subjetivo. E de facto, percebemos a complexidade da questão e ainda há tempos tivemos uma reunião com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Conservatória, porque há coisas difíceis de ultrapassar. Quantas declarações vocês já emitiram até agora? Até agora já emitimos à volta de 180 certificados e temos 300 processos abertos. 300 processos abertos e sim. Então, de 180 certificados, saíram 3 passaportes portugueses até agora. Não. Deixe-me responder melhor à sua pergunta, Simone. O certificado de asilo, repare, asilo é uma comunidade religiosa e em Portugal é uma sociedade laica, portanto, o certificado de asilo não é essencial. A pessoa pode ir diretamente ao registro civil e apresentar a sua prova genealógica. O que a CIL ou a Comunidade do Porto fazem é, por delegação da lei, recebem os documentos, apreciam os documentos, guardam os documentos e emitem um certificado que quer dizer sim ou não. A sua pergunta era, o governo português, o Estado, neste caso, em última análise, o Ministro da Justiça, acompanha a decisão da CIL, a CIL diz sim, ou a CIP do Porto diz sim, e o governo acompanha esta decisão, e a resposta é esta. Não tem que acompanhar, tendencialmente vai acompanhar. Como viu, esta lei foi aprovada por todos os partidos na Assembleia da República, há uma vontade de que ela seja aplicada e não é uma lei de cosmética, como ao que parece será a de Espanha, há uma vontade que ela se torne efetiva. Uma das pessoas que apresentou, que apareceu aqui no filme, é uma senhora que não é judia, enfim, não sei se será, não é católica, que é Maria de Jesus Belém, a Maria de Belém Roseira, que é candidata pelo Partido Socialista à presidência da República. É uma pessoa importante dentro do PS, é uma pessoa importante dentro do aparelho do Estado, o ministro várias vezes, é uma pessoa que esteve empenhada na lei, e o que ela disse aqui foi, houve uma frase que eu retive, foi que nós confiamos, nós, Estado, ela é uma das, não é, é a mãe da lei, o pai da lei é o homem do CDS. Ela disse, nós confiamos claramente no trabalho das comunidades israelitas. Ela, particularmente na do Porto, com quem tem uma grande ligação, e na de Lisboa, que são comunidades muito bem estabelecidas, idóneas, quer dizer, conhecidas, e, portanto, eu julgo que os certificados de asilo serão acompanhados quase sempre pela mesma decisão do Governo, que, de resto, não tem... Quem vai ver os papéis é a CIL. São guardados na CIL e passa aquele certificado, porque senão é um funcionário público que nunca viu uma letra do século XVIII, olha, que é muito bonita, mas que ele não consegue ler, aquilo é chinês para ele. Portanto, a minha sensibilidade é que os certificados positivos vão ser acompanhados por passaporte português. A sua questão também era, só há 13 e há tantos, são processos que demoram, mas é rapidíssimo. O Sr. Marcos António dizia-me, foi o Marcos, que disse que está à espera há não sei quanto tempo de ter o seu bilhete de identidade ou alguma coisa assim, mas que já é espanhol há não sei quanto tempo, não é? Nós não somos tão burocratas, não somos papeleiros como era Filipe,
Mas ouça, mas somos vizinhos e gostamos muito de imitar o alheio, portanto também somos complicados. Mas 3 passaportes neste espaço de tempo é um recorde. É um recorde. Espero ter respondido à sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Ricardo. Primeiro quero agradecer e parabenizar a exposição de vocês. Eu vou fazer aqui uma sugestão e também levantar uma dúvida. A sugestão, Marcelo, é, se possível, colocar no site das BRAP um link para um site ou um sítio, né, onde a gente possa colher um pouco mais dessas informações sobre quais documentos a gente tem que apresentar, a apresentação, como ela deve ser feita, os detalhes, assim, a gente chama o caminho das pedras, né? Até chegar e poder entregar. Para onde encaminhar, se tem que ser eletrônico, tem que ser via papel, realmente, via correio, né? Etc. Então, é uma coisa assim mais detalhada em relação... Você até colocou um site, né? Que eu não sei se ele... eu vou até acessar para verificar. Mas o que puder ter essa informação, eu agradeço. Agora, a minha dúvida, né? No caso, eu tenho uma pesquisa já realizada, né? Que eu chego na origem, minha origem judaica, que é lá no século XVII, final do século XVII. Então, a árvore já está feita. Só que, assim, eu não tenho... As primeiras gerações, eu ainda consigo fonte primária, cartório, certidão de nascimento e tudo mais. Tem hora que eu faço um link e algumas pesquisas já realizadas no passado, seja por genealogistas do final do século XIX e começo do século XX, o Negrão, no Paraná, o Móia, etc. Né? Esse tipo de pesquisa que foi feito no passado, que me remete a um antepassado do século XVII, XVIII, ele tem alguma validade ou ele fala assim, não, você vai ter que buscar a mesma origem para comprovar isso daí? Olha, a sua questão é muito pertinente. A questão que colocou é saber se a bibliografia genealógica tem validade nestes processos. Portanto, se o vosso Silvaleme se é válido para estes processos, se o nosso Felgarasgai é válido para estes processos, se os livros de genealogia editados, antigos ou modernos, clássicos ou atuais, se têm validade para esta prova. E a resposta é, têm. Os clássicos, isto também é uma das coisas que nós atestamos, quer dizer, eu, por exemplo, num parecer que fiz, pus alguma prova de genealogia portuguesa, Felgarasgai, usei o Silvaleme, e depois houve 2 autores que eu descobri online, mas que não os conhecia. Mas chequei fontes, percebi que eram válidos e também os apliquei. Mas no parecer foi dizendo que Silvaleme é conhecido e é idóneo, Felgarasgai é conhecido e é idóneo. Estes 2 senhores parecem ser idóneos, 2 autores, não os conhecemos, mas as fontes referenciadas que nós podemos consultar online estão corretas, portanto, merecem a sua consideração. Portanto, é válido a prova bibliográfica, se quiser, falando de nós da idoneidade do autor. É isto. Fazer uma pergunta que põe em xeque alguma coisa importante. Seria válido apenas a citação de um ascendente numa obra feita por Marcelo Bogaciovas ou Paulo Valadares? Essa nem precisava de nosso parecer. Marcelo e o Dr. Paulo Valadares são conhecidos em todo Portugal e, portanto, qualquer funcionário do Registro Civil os conhece. Portanto, nem era preciso que nós disséssemos que éramos pessoas idóneas e bons investigadores. Está respondido? Obrigada. A minha pergunta é exatamente a mesma. O seu Bogaciovas, pela sua obra, eu descobri que sou descendente da Maria da Costa, que foi presa lá em Portugal, na Inquisição. Então, posso entrar com o meu processo de conseguir
a cidadania portuguesa? Nenhuma dúvida. Muito obrigada. A lei portuguesa é territorial, essa lei portuguesa é territorial no sentido de só o que ocorreu em Portugal e de lá para fora é que se considera uma ideia de um retorno. Ou, por exemplo, no Brasil, houve muita coisa ocorrente no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu conheço bem, né? E curiosamente, com uma família de muito prestígio no Brasil, que se chama Azeredo Coutinho, que é descendente de um donatário chamado Vasco Fernandes Coutinho. E essa família era completamente judaizante e judaica, e mais além, é aparentada com o judeu, aquele teatrólogo português, né? Brasileiro português, né? E essa família, então, aprontou, né, imensamente no início do século XVIII no Rio de Janeiro, e foram presos muitos, inclusive na leva dos Montarroios, dos Sodré Pereira do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, o que eu pergunto é o seguinte: não importa, vamos dizer, quando tem eclodido, vamos dizer, a evidência de serem judias ou judaicas as pessoas. É uma pergunta que eu faço. A segunda parte que eu gostaria de falar é o seguinte: existe uma coisa muito... Eu não entendi a primeira pergunta. Não foi uma pergunta, não foi uma pergunta. Existe uma ideia de territorialidade no sentido de Portugal metropolitano em relação a Portugal, colônia, Brasil, com relação à evidência de um judaísmo de alguém, da parte de alguém? Essa é uma pergunta. Agora, a segunda parte que eu vou dizer é com relação também a essa família Azeredo Coutinho, é colocar que ela, com todo esse passado supostamente não ilustre, ela foi o nome adotado pelo D. Joaquim de Azeredo Coutinho, que foi o último inquisidor-geral do Reino de Portugal. É muito curioso, ele era brasileiro, foi bispo de Elvas e adotou, e a gente vê que naquela tomada, vamos dizer, cheia de confusões dos sobrenomes, ele se chamou por esse sobrenome que ele supunha ilustre, e era, né? Azeredo Coutinho, D. Joaquim de Azeredo Coutinho, último inquisidor-geral. É muito curioso, a segunda parte, só para colocar uma curiosidade. A primeira questão que a mesa disse, a questão de territorialidade não seria importante. Quer dizer, em Portugal ou Brasil, que Brasil era tão Portugal quanto Portugal, não havia problema, não há questão que se discuta. Depois que a pessoa consegue a comprovação, consegue todas as certidões, consegue todo o processo, consegue achar o parente lá que era judeu e tal, tem uma estimativa de custo, de quanto sairia para obter o certificado? O custo, há uma taxa cobrada pela CIL, que são 500 euros. Estes 500 euros, ao fim e ao cabo, é para pagar o trabalho da organização, de leitura do processo, que às vezes são processos enormes, de tomada de decisão e de emissão de certificado. Estes custos são custos fixos. Depois há outros custos com a obtenção de documentos, de certidões de batismo e do registro criminal, não sei quanto é que custam, enfim, mas de um brasileiro é cá no Brasil. Os custos de ajuda genealógica dos nossos serviços na universidade variam também muito. Eu sei que é genealogista, portanto saberá que para fazer uma genealogia nós nunca sabemos quanto tempo é que vamos gastar. E a genealogia faz-se muitas vezes obviamente documentada, mas o faro é muito importante, quer dizer, uma pessoa não vai aos 65 mil antepassados que tem no século XV. Vai cheirando aqui e ali, Mendes, por exemplo, a mim cheira-me, se for um Mendes da Covilhã, digo-lhe, é claramente judeu. E, portanto, vale a pena... Os preços em si são preços, como disse, em genealogia ou nos pareceres, que são à hora. Damos uma estimativa quando recebemos a informação e damos... enfim, e pomos em marcha o processo. Esses 500 euros são fixos? Os 500 euros são fixos para a CIL. Ok. Existem diversas ordens religiosas
de que maneira elas participavam da Inquisição? Se alguma delas era mais envolvida, se umas não tinham relação nenhuma? Em Portugal seriam os dominicanos e no Brasil a Companhia de Jesus. E não tinham outros? Todos os inquisidores... O envolvimento direto era dessa forma. É claro que um religioso poderia ser qualificador, mas aí seria uma questão pontual. Então, eu creio que nós podemos encerrar a sessão agradecendo a presença de todos, a presença dos palestrantes que ainda estão aqui, os que já se foram também, agradecendo Dom Carlos Eduardo Uchoa, que cedeu esse auditório para fazermos essa apresentação, agradecendo ao Légio, agradecendo ao CIL, agradecendo a nós mesmos, a própria ASBRAP, afinal de contas, nós fizemos uma força hercúlea muito maior que o tamanho da nossa entidade, foi um trabalho muito grande, e qualquer pergunta, qualquer comentário pode ser encaminhado ao e-mail da ASBRAP, que é contato@asbrap.org.br. Qualquer pergunta pode ser encaminhada e, brevemente, tão logo tenhamos as comunicações das pessoas que falaram nesse simpósio, serão colocados no nosso site. Claro que isso poderá demorar um período, porque o pessoal de Portugal ainda parte do pessoal vai para o Rio de Janeiro, e depois volto para Portugal, e lá eles vão mandar um trabalho definitivo. Mas tão logo eles enviem, nós colocaremos. E qualquer pergunta, portanto, eu creio que há muitas perguntas que não foram respondidas, nós não sabemos exatamente como que esse trâmite se processa lá em Portugal, e muitas vezes nós não sabemos também como resolver os problemas de provança no Brasil mesmo. Então, há arquivos que dificultam o registro, então nós temos que também entender que essas coisas possam acontecer em Portugal também. Então, agradeço a todos, obrigado por tudo, e agora, acho que haverá a sessão de autógrafos, só ficamos eu, Suzana, Renata já se foi, tem o Gui, que eu não sei se ele... eu não sei se alguém... quer dizer, ele já vendeu todos os livros que ele trouxe em Portugal, e a sessão vai ser feita ao fundo. Agradeço a todos, uma boa tarde.